boa noite, paz. Paz esteja conosco, segundo elo, segunda noite da nossa campanha de oração. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, que Ele possa nos ensinar poderosamente a sua palavra, que nós possamos verdadeiramente sermos livres e libertos de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. Já está conosco a Simone lá na França. Descansa teu coração, Simone. Deus está no controle de tudo e tu vai dar o teu testemunho de vitória, porque Deus vai te dar um testemunho lindo para contar na vida da Lia. Então descansa teu coração, porque o Senhor já entrou com a provisão, com a resposta, e tudo que a medicina poderia fazer, fez. Agora é com o Senhor, porque a doença da Lia não era espiritual, não era enfermidade, era patológica. E o que o homem podia fazer, ele já fez. Agora diz o Senhor para te descansa nele, e o Senhor vai cuidar de tudo e de toda a restauração da tua filha, e grande vai ser o teu testemunho. Então dá glória a Deus. Nós estamos orando pela vida da Lia. A Lia passou por um processo cirúrgico muito delicado, mas o Senhor está no controle de tudo, vai te dar e te entregar essa vitória. Somente crê, diz o Senhor para ti nessa noite. Está conosco a Ediene Araújo, o Salomão, a Karina, a Carla Pires, a minha irmã Nara, a Ellen, que está lá no Jobim, a Glauciane, que está no Jobim também. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam serem abençoados pela glória, pelo poder de Deus. Hoje é o nosso segundo elo, segunda noite da nossa campanha de oração. A Dona Maria Felinina, o seu Nesilda, a Karine Leitão. Parabéns, Glauciane, que Deus te abençoe com saúde, com a bênção dos céus e da terra. Que você cresça em graça, conhecimento, sabedoria. Continue sendo essa mulher de Deus valorosa, virtuosa, porque grandes são as bênçãos que o Senhor tem para a tua casa, para o teu ministério, para a tua vida. O Senhor te abençoa nesta noite. Por mais um ano de vida, fico muito feliz de ver aquilo que Deus tem feito na tua vida. Cresça, somente cresça, deixa o Espírito crescer e que você diminua, e que a presença de Deus seja cada dia marcante e vibrante sobre a tua vida, amém? Karine Leitão já está conosco também, justamente creio que seu esposo também já está conosco, ele tem também estado conosco nessas lives, mas hoje é a segunda noite, segundo elo da nossa campanha. Hoje nós vamos estar ungindo, consagrando óleo ungido, tá? Pastor, eu não tenho óleo ungido, pega o óleo de panela, importante que você consagre um óleo para ungir as portas, os umbrais da tua casa. A Bárbara, que é uma querida também, a Gigi, né, que a Gigi é uma benção, a Gisele, glória a Deus, né, a vida da Gisele é uma benção mesmo. A Bárbara, que também é uma querida, muito amada, preciosa do Senhor. Mas que Deus nos abençoe a todos nós nesta noite, nesse segundo elo. A Suzane, que está lá em Marabá de férias, que Deus abençoe. A missionária Rose também. Que Deus venha nos abençoar. Eu também amo vocês. Vocês são todos carinhosos. São pessoas amadas do Pai. E que Deus nos dê, assim, a paz de Cristo. Eu também amo você. Você é muito preciosa, assim como a Cleidinha, com a Gisele, seu Nesilda, a Dona Maria, a Lu. Vocês que têm aqui estado conosco em todas essas nossas campanhas de orações, pessoas de perto, de longe. A Simone está lá na França, a Karine Leitão lá em Fortaleza. Tem tanta gente, a Nara, minha irmã, lá em Bragança. São pessoas que têm estado conosco. Podemos até estar longe, mas o Espírito é o mesmo. E a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Então, só glorifica, só dá glória a Deus, porque o Senhor tem coisas incríveis, sobrenaturais para nos entregar, amém? Mas vamos orar? Vamos fazer a nossa oração. Recebe mesmo, viu, Simone? Quitéria, né? Quitéria Brasil, mas é a Simone. Recebe mesmo, descansa no Senhor. O Senhor te entrega hoje o Salmo 37. Entrega, descansa e confia no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Essa é a palavra que o Senhor te entrega, essa é a palavra da revelação que Ele entrega para você nessa noite. Minha amiga Érica Casanova, né? A Érica pode muito bem nos dar direção também aí, porque a Érica ela é psicóloga e hoje nós vamos estar falando de cativeiros, né? E da importância também nesses casos da gente ter um acompanhamento psicológico, de ter terapeutas conosco. Eu não sei se a Marta está aqui conosco. A Marta foi uma pessoa que Deus uniu um propósito na minha vida e no dela. É uma pessoa que ela é uma terapeuta também. E a gente tem feito fez a mesa cura, né? E quanto que é importante também a gente reconhecer o trabalho profissional dessas pessoas que o Senhor capacitou para nos ajudar quando estamos nesses estágios de cativeiro, de prisões, de sofrimento, de dores internas e externas. Então, a importância do trabalho da Érica, que é uma psicóloga cristã, da Marta, que eu não sei se ela já entrou aqui, que é uma terapeuta cristã, que também tem um trabalho nas redes sociais com detox interior, né? Ela ajuda mulheres também a se encontrarem, serem totalmente libertas. Está conosco a pastora Fátima Lira também. Então, amados, Deus tem muitas coisas para nos acrescentar nessa noite. A Alicia Silva está conosco também. Tem um povo novo que eu conheci agora lá da cidade de Rondon do Pará, que muito me acolheu. Aliás, eu não tenho do que reclamar pelos lugares que o Senhor tem me levado. O Senhor tem, assim, providenciado pessoas para cuidarem carinhosamente de mim, né? E eu fico às vezes até constrangida, que a gente é servo, né? A gente é aquelas pessoas que põem a mão na massa, aquelas pessoas que trabalham ali fazendo, e aí quando a gente encontra pessoas que querem nos servir, que querem de qualquer custo fazer algo para nós, a gente fica até constrangido, porque a gente não é esse tipo de pessoas que gosta de ser servido, mas a gente gosta de servir. Mas glória a Deus por onde eu tenho passado, onde o Senhor tem me levado. O Senhor tem nos abençoado grandemente com pessoas maravilhosas, pessoas extraordinárias da parte de Deus, que fazem dos nossas viagens missionárias bênção de Deus para a nossa vida. Para quem não viu ontem, a minha Bíblia está totalmente nova, encapada, né? Linda de novo essa Bíblia que me acompanha. Foi até um presente da missionária Rose. Muito tempo ela me deu essa Bíblia e ela sabe o carinho que eu tenho por essa Bíblia. E eu sou aquela pessoa que manuseia, que desgasta a Bíblia mesmo. Mas só que eu tenho um apego tão grande por essa. Mas olha só que a Mila Papelaria fez e me presenteou, né? Restaurando 2 Bíblias minhas. Então, se você tá aí, tem apego numa Bíblia, ela tá velhinha, manda aí pra Mila, né? Mila Papelaria, @Mila Papelaria, e ela vai deixar a tua Bíblia linda, igual a minha, e ainda personalizada, olha. Amém? Mas vamos orar, que nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, mas eu estava esperando mais pessoas entrarem. Por isso esse momento de interação aqui já está comigo a Rose. Olha, Rose, não foge, viu? Vem para cá também. Vem ficar um pouquinho com a gente que tu tá tempo sem vir, tá bom? Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar? Eu não sei como foi o teu dia hoje, mas eu creio que o nosso Deus, ele é poderoso para rebater com toda a astuta cilada do diabo. Porque geralmente quando é semana de oração, ele faz de tudo para você não participar, para você não estar. Ele levanta uns atribulados, né, para nos atribular, para que a gente não venha estar em paz. Mas eu quero te dizer que o Senhor é bênção de Deus sobre a nossa vida. Está conosco a Débora Almeida, está conosco também o Salomão, né, que foi meu aluno e não perde uma semana de oração. É fiel mesmo o Salomão, amém? É um dos poucos homens que ficam, né? Aqui nessa live a gente não tem tantos homens, ele e o seu Exildo, assim, são homens que têm participado conosco dessas lives e eu creio que tem sido bênção na vida do Salomão. Quando ele me encontra lá na igreja, ele diz que ele sente até falta quando termina, né, Salomão? Que ele queria que fosse o mês todo. Eita glória! Amém? Mas vamos orar?
Nós já estamos com o número de pessoas aqui. A Francimar Pinheiro também, que está conosco, assim, uma mulher guerreira, uma mulher que a gente viu a resposta de Deus, a gente viu o fruto de oração na vida da Francimar, e eu creio, assim, que ela tem experiências e testemunho forte, né, Francimar, para dar o quanto que a dedicação, a oração, a busca, porque o que é muito importante, e o que eu vi isso na Francimar, é que na hora que ela precisou de um milagre, ela não foi aquela pessoa que se escondeu, aquela pessoa que se calou, ela não foi aquela pessoa que ficou para ela. Ela procurou pessoas certas, nos lugares certos, pessoas que ajudaram ela em oração, e ela tem um testemunho muito lindo, muito forte para a glória de Deus, e eu fico feliz de ter sido uma das pessoas que participei desse momento com ela e vendo assim o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Deus ainda vai fazer é extraordinário. Isso é fé. As nossas orações, elas são respondidas, não é mesmo, Francimar? E deixa eu falar para você, tudo aquilo que talvez você esteja vivendo hoje, aquilo que Deus está preparando para você e você está vivendo hoje, tudo isso é fruto de oração, de um coração contrito, um coração cheio de fé e um coração que orou e pediu, e você está vivendo um milagre. Então não entre nesta campanha sem propósito. Eu sempre falo no primeiro dia da campanha, qual é o teu propósito? Por que você está entrando nessa campanha de oração? Coloque diante de Deus aquilo que você quer receber da parte dele. E juntos, lendo, orando, aprendendo, nós vamos orar e o Senhor vai responder. Amém? Fecha teus olhos, coloca a mão sobre a altura do teu coração e vamos orar, porque o Senhor, ele é poderoso para responder não só a oração da Francimar, não só a oração aqui dessa mãe da Simone, que está lá na França, mas incansavelmente ela está lá, não sei nem que horas é na França, mas ela está aqui conosco nessa campanha de oração. A Lia, para quem orou pela Lia, nós temos pedido oração pela Lia, que é uma jovem, filha da Simone lá na França, que fez uma cirurgia muito delicada na sua cabeça, e que a Lia já saiu da observação, hoje já se alimentou. Então, para a cirurgia que ela fez, vamos dar glória a Deus. E eu profetizo, viu, Simone? Eu já declaro essa palavra profética, que nenhuma sequela de Baramana Suricanta ficará sobre a tua filha, diz o Senhor. Porque Ele é Deus de promessa e Ele é o Deus que responde a oração. Então tu vai testemunhar que aquilo que poderia deixar as emoções da tua filha abalada, desestruturada, desequilibrada, o Senhor está dizendo, diz para ela que eu sou o Deus da cura e que eu restauro as emoções da Lia. E que essa cirurgia que ela fez na cabeça, o Senhor não deixará sequelas sobre a vida dela. Toma posse, crê, recebe. Amém? Senhor nosso Deus, Pai amado, nesse momento, nós vamos dar início ao segundo elo, a segunda noite de oração, de campanha, Senhor, a qual nós estamos aqui colocando diante de Ti as nossas petições, a qual nós estamos colocando diante de Ti, Senhor, as nossas aflições, angústia, mas que nesta noite, Senhor Todo-Poderoso, venha responder a oração das Tuas filhas, dos Teus filhos, alcança, Senhor, onde quer que eles estejam agora. Eu vejo um anjo entrando na Tua casa. Quando eu abria meus olhos aqui, eu vi uma luz, e eu vi o anjo do Senhor entrando em cada lar, em cada casa, em cada família aqui representada, repreendendo todo o cativeiro de Satanás, repreendendo toda a prisão de Satanás, tudo aquilo que o inimigo tem roubado, usurpado, tudo aquilo que ele tem tirado da paz, do espírito, de dentro da tua casa, do teu lar. O Senhor, nesta madrugada, ele abate, ele repreende. Eu vejo o espírito da enfermidade batendo em retirada da casa da Érica, O Senhor está hoje entrando com cura na tua casa, Érica, e é na vida do teu marido. O Senhor vai tocar na estrutura física dele, porque é necessária. O Senhor está dizendo que ele toca entre a pele e a carne, entre a carne e os ossos, que ele toca na corrente sanguínea, no sistema nervoso e no sistema neurológico, e ele toca em cada
cada órgão, cada célula do pastor Adriano. E ele está entrando com cura nesta noite, porque eu via como se tivesse inflamação no seu corpo. E o Senhor está dizendo, diz para ela que hoje eu entro com cura, eu entro com provisão, eu entro com bênção sobre a vida dele. E o Senhor está tocando na estrutura física e óssea dele. O Senhor está dizendo, diz que para ela que eu arrebato o espírito da enfermidade de dentro do lar da casa dela. Ah, Deus amado, nós continuamos em oração e te pedimos, Senhor, vai entrando com a tua bênção, vai entrando com a tua provisão, Pai. Eu não sei quem é a Daniela Campos, mas o Senhor nesta noite quebra o arco e despedaça a lança na vida financeira dessa mulher. Aquilo que estava preso, aquilo que o diabo usurpou, roubou, é como se o teu bolso fosse furado, é assim que o Senhor me mostra, mas ele está dizendo hoje que ele quebra e ele tira do teu caminho um demônio chamado tranca-rua, que tem trancado as tuas finanças. O Senhor hoje abate a fúria do inimigo na tua vida financeira. Toma posse em nome de Jesus, que o Senhor está entrando com essa provisão na tua vida. A Souza Carinha, que também o Senhor fala contigo. Eu vejo o Senhor nesta noite entrando na tua casa e repreendendo e dando livramento, um livramento de acidente, um acidente dentro de casa, como se tivesse uma escada, como algo fosse acontecer. O Senhor está dizendo que ele te dá livramento nesta noite em direção à tua vida. Aquilo que o diabo projetou, armou para você cair, para você ficar doente por muitos dias no leito, o Senhor hoje está abatendo a fúria do inimigo e vai entrar com livramento. E na hora que acontecer, que for para acontecer, você vai saber, o Senhor vai te mostrar que quem está falando contigo é Ele, e Ele vai fazer você lembrar do que Ele está te falando agora, porque é livramento, era para leito, era para cama, mas o Senhor hoje decanta Rabachébia, Ele te livra, Ele te dá livramento nessa madrugada. Toma posse e recebe em nome de Jesus. Senhor, fala conosco por meio da palavra, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos aprender mais de ti, que o Senhor nesta noite quebre todo o cativeiro, que o Senhor nesta noite venha repreender todo o cativeiro espiritual das nossas vidas, para que possamos, Senhor, declarar que somos livres, que somos libertos de toda a prisão, de toda a cadeia, de todo elo, de toda a corrente, de todo o mal sobre as nossas vidas, mas que o Senhor nesta noite venha libertar, que o Senhor nesta noite, venha quebrar as algemas, venha quebrar as correntes, os elos, flagelos, todo o cativeiro espiritual, emocional, sentimental, que o Senhor nesta noite venha repreender, mas que o Senhor venha trazer ânimo, força, vigor, alegria, paz, felicidade, que o Senhor venha dar a direção para as nossas vidas e que o Senhor nesta noite venha nos abençoar grandemente, poderosamente, ricamente para a glória de Deus. Aquele que crê toma posse, aquele que crê já recebe essa oração, porque Deus está entrando com provisão. Bárbara, o Senhor também fala contigo nesta noite. O Senhor está dizendo, acalma teu coração, que Ele vai abrir portas de oportunidades melhor para você. E a porta que eu vejo Ele abrindo para você de oportunidade é na tua vida profissional. O Senhor está abrindo novas portas para ti profissionalmente. E Ele está te dizendo nessa noite, te prepara, não para de estudar, busca mais, porque Ele tem portas maiores do que essa que se abriu. Essa daí é só o começo, para que o Senhor vire a chave na tua vida. Tu crê que o Senhor está abrindo porta de oportunidade para você? Então recebe, toma posse em nome de Jesus, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Louvado seja todo o Senhor Todo-Poderoso. E eu creio que o Senhor, Ele fala conosco nessa noite. Hoje nós vamos falar de um assunto que me pediram, eu já até ministrei, não sei se foi em semana de oração, porque vira e mexe eu também faço uns vídeos gravando palavras, mas esse assunto me pediram muito no meu privado para que eu falasse na semana de oração. Então, como eu dei a liberdade de vocês pedirem, principalmente na área de libertação e cura, se vocês tiverem interesse daquilo que eu aprendi, daquilo que eu fui buscar, daquilo que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração, se vocês tiverem também interesse de aprender, pastora, fale sobre maldição geracionada, fale sobre isso, nós vamos estar aqui compartilhando,
porque é muito bom a gente compartilhar a palavra de Deus, amém? Que Deus já abençoe a vida da Aline Costa com a saúde, pois nós declaramos e liberamos uma palavra profética e ordenamos que todo espírito de enfermidade que está sobre a vida da Aline Costa saia e bata em retirada e que ela receba a cura para a glória de Deus, amém? Glória a Deus. Então hoje nós vamos estar falando, está conosco já a Eliane, né? Eliane Marques, das roupas aí, da multinacional de marcas de roupas tops, lindas, roupas belas. Top não, top é muito brega, né? É muito cafona falar top. As roupas da Eliane, elas são roupas, como é que eu posso falar sem ser, não dar uma significância maior naquilo que ela tem, né? São roupas super elegantes e roupas que vestem bem, de alfaiataria, que assim compõe o look de uma mulher cristã com muita categoria, amém? Mas aqui não é hora de mexer, vamos falar da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 5, tá? E nós vamos estar falando de cativeiros nessa noite. Vem logo Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Só esse versículo, mas é um versículo forte. Quando Jesus diz assim, para isso o Filho do Homem nos libertou, diz a palavra de Deus. Mas para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Para o quê? Para a liberdade, para que sejamos livres, para que não tenhamos julgo nem condenação sobre as nossas vidas. E ele ainda diz assim, permanecei, pois, firme, né? E não se submetais novamente à escravidão. Então, amados, que você seja realmente livre e que você não venha mais voltar a ser escravo e cativo do diabo. Essa palavra, ela vem mostrando para mim e para você que para isso o Senhor nos libertou, para que nós possamos declarar que somos livres, que não há mais condenação, que não há mais julgo, que não há mais prisão, que não há mais cadeia. Mas o Senhor também ainda diz assim para nós, permaneça, né? Permaneça, pois firme, né? Fique firme na presença, fique firme com o Senhor, fique firme na bênção com Ele e não se submeta mais ao jugo do diabo e nem à escravidão, porque nós não somos mais escravos do diabo. Para isso o Senhor nos libertou, amém? Então, hoje nós vamos estar falando sobre cativeiros espirituais. E quando nós falamos de cativeiro, nós estamos falando do nosso estado emocional e do nosso estado não só emocional, mas também do nosso sentimental. E esse estado que nós estamos falando nessa noite é aqueles que nos faz ter a liberdade de sermos libertos, de sermos pessoas que vivem plenamente a vontade de Deus. Então, para isso, a gente precisa tratar as nossas emoções, sejam elas mentais, físicas, espirituais, para que sejamos totalmente livres, libertos de toda a cadeia, de toda a prisão, para que a gente possa viver plenamente aquilo que Deus já preparou para nós. E quando nós falamos de cativeiro, eles podem ser. O que pode ser um cativeiro? O que é o cativeiro? Porque quando se fala de cativeiro, o que você tem na mente? O que você tem em pensamento em relação a cativeiro? Entenda que quando nós falamos de cativeiro e tipo de cativeiro, que cativeiro pode estar te aprisionando? O medo. O medo é um dos cativeiros que nos deixa paralisado. O medo nos impede e nos desanima de viver aquilo que Deus já tem preparado para nós. E aí não só o cativeiro do medo, mas tem um cativeiro, sabe do quê? Dos vícios. Quantas pessoas não conseguem se libertar dos vícios?
E quando nós falamos de vício, não é só do usuário de droga, é da pornografia, é do palavrão, é tantos vícios, é a compra compulsiva, é vícios que às vezes são desnecessários e que nos prende como se fossem gaiolas douradas, mas não são. São cativeiros espirituais direcionados, prisões direcionadas por demônios mesmo, que acabam levando essa pessoa a ter medo, acaba levando essa pessoa para o vício, para a amargura. Quantas pessoas estão presas no cativeiro da amargura? Pessoas que são amarguradas, pessoas que são feridas e acabam ferindo outras, porque estão totalmente amarguradas. Cativeiros dos traumas, né? Quantas pessoas sofreram tantos traumas, todos nós, quem não passou trauma na infância, na adolescência, talvez um abuso, talvez uma intolerância. E quando se fala de abuso, não é só do abuso sexual, mas é tanto tipo de abuso, traumas que muitos de nós carregamos, que não são mais nossos, que são fardos que não são mais para nós carregarmos. E também, às vezes, nós também carregamos os traumas e os fardos do nosso terceira e quarta geração e acaba acarretando 30% das nossas aflições e angústia que temos vivido. Então, são tantas coisas que levam a gente a viver a cativeiros, prisões eternas, cativeiros que nos levam a estar influenciado por uma força negativa que nos aprisiona, que nos acorrenta a viver um processo de dor. Entenda que não é só os traumas, mas também são as influências negativas. Quantas pessoas agem negativamente conosco e isso acaba influenciando na nossa vida e nós nos tornamos também cativos, presos nesse cativeiro e somos pessoas totalmente negativas porque fomos influenciados por uma força negativa. E aí, a verdade é que tudo isso aprisiona a nossa alma. E aí a nossa alma fica cativa, como disse o salmista, porque estás abatida, ó minha alma. E às vezes a nossa alma ela fica nesse processo. E nós precisamos colocar o problema, reconhecer o problema diante de Deus. Eu preciso reconhecer que eu tenho um problema, eu preciso reconhecer que eu estou aprisionada, que tem algo que me aprisiona ainda, que tem cativeiros que ainda têm me mantido presas. Eu preciso reconhecer tudo isso. Então, eu preciso reconhecer que eu estou presa em algo. E eu preciso entender que foi para isso que o Filho de Deus, o Cristo, se manifestou, para que sejamos totalmente livres de todo problema. E aí, quando a gente reconhece os nossos problemas, que é o primeiro fato, a gente reconhecer que a gente tem um problema, que a gente está preso no cativeiro, o segundo passo, para que esse cativeiro seja quebrado, o primeiro é reconhecer que eu estou preso em algo, que há um cativeiro sobre a minha vida, que há um jugo sobre a minha vida. Esse é o primeiro passo. Já o segundo passo é a gente reconhecer e buscar ajuda. Buscar o quê? Ajuda. Ajuda na pessoa certa. Ajuda para que a gente possa restaurar a nossa vida, para que haja libertação espiritual por meio do arrependimento e da confissão dos nossos pecados. Então, eu preciso reconhecer, eu preciso buscar ajuda, eu preciso ser totalmente liberto desse cativeiro, e isso só é possível quando há um arrependimento, quando há uma confissão de pecado e em oração a gente buscar juntas, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha quebrar todo o jugo do diabo, para que todo cativeiro seja desfeito. E para isso, amado, o que são cativeiros espirituais, né? É muito forte, eu não sei se alguém prega isso num culto, até porque ninguém quer falar sobre isso, né? Mas é necessário. Quantas pessoas estão dentro da igreja que estão presas ainda em cativeiros, né? Eu tive que me libertar de muitos cativeiros. Traumas de infância, traumas de adolescência, eita, tanta coisa
que a gente carrega esse lixo tóxico sobre nós, mas o Senhor hoje veio para quebrar. Então diga, declara, todo cativeiro seja quebrado, que todo cativeiro seja nessa noite virado, que o Senhor possa mudar essa história, que o Senhor possa virar esse cativeiro de vez. Então, para isso, para que a gente tenha a restauração, para que a gente tenha a libertação dos cativeiros espirituais, somente por meio do arrependimento e da confissão e da oração. E o que é cativeiro espiritual? Amado, cativeiro espiritual são as prisões. São as prisões físicas que muitos de nós estamos, e essas prisões físicas, elas nos prendem nos estados emocionais, e não só no estado emocional, como também no nosso estado mental. Quantas pessoas estão deprimidas, oprimidas, com síndrome do pânico, loucura e tantas outras coisas, porque esse cativeiro, ele aprisiona a pessoa emocionalmente, fisicamente e mentalmente. E aí sim, agora entra, porque o diabo ele vem, ele bagunça, ele te coloca no cativeiro e você agora precisa de uma ajuda. E aí onde é que eu vou encontrar essa ajuda? Aí sim, eu vou precisar da Érica, que é psicólogo. Então eu vou precisar de uma psicóloga que seja cristã, porque tudo que ela for fazer direcionado, ela vai ter não só o conhecimento da psicologia, mas como ela também entra para ajudar na quebra desse cativeiro com a sua parte da psicologia. Eu também preciso de ajuda de terapeuta. Eu preciso de uma terapia para que eu venha tirar todo esse lixo tóxico que o diabo colocou sobre essa vida. Então entenda que os cativeiros, eles vão ser necessários um trabalho de arrependimento, vai ser necessário um trabalho de oração, de jejum, de confissão de pecado, mas como o diabo já bagunçou o estado mental, sentimental e físico dessa pessoa, ela vai precisar de um acompanhamento espiritual, da ajuda da igreja, do discipulador, de um terapeuta, de um psicólogo. E aí sim vão trabalhar unidos para que essa pessoa venha a ser totalmente restaurada, para que essa pessoa seja livre de toda prisão, de todo trauma, de toda cadeia, que esse cativeiro possa ser quebrado. Então nós precisamos buscar ajuda profissional, com terapias, com psicólogo, e principalmente esse daí é o fundamental que não vai poder faltar, que é o apoio da igreja, que é o apoio do discipulador, que é o apoio do libertador, que é o apoio daquele que vai levar o alimento para o espírito, porque acaba adoecendo corpo, alma e espírito. Então, os cativeiros, eles precisam serem quebrados. E aí, a gente identifica muitos cativeiros na nossa vida. Mas a palavra vem dizendo para mim nessa noite, permanecer firme e não se submeter novamente ao diabo. Se Deus te libertou e você está livre, liberto, não volte para as cadeias, não volte para as prisões, não volte para o jugo de Satanás e nem da escravidão que ele tem colocado todo mundo. Então nós devemos nos arrepender, confessar, orar, interceder para que haja restauração, para que toda prisão, toda a cadeia do diabo seja totalmente quebrada, desfeita e a gente possa viver plenamente aquilo que Deus já preparou para nós. E quando nós falamos de cativeiro, Jesus aqui fala que para isso veio o Filho do Homem, para nos libertar, para nos salvar, para nos dar vida e vida em abundância. E quando a gente fala que Jesus derramou o seu sangue, o sangue de Jesus é o melhor exemplo para que nós venhamos nessa noite falar. Porque o sangue de Jesus, ele tem poder para quebrar a maldição, ele tem poder para livrar do jugo, ele tem poder para curar, para libertar, para sarar e para quebrar qualquer cativeiro. Então, para isso o sangue de Jesus foi derramado, para que fôssemos livres e libertos de tudo isso. E jamais aceite cativeiro do diabo. Jamais viva em cativeiro, optando a morte, né? De viver um aprisionamento. Porque quando nós estamos presos no cativeiro, nós acabamos morrendo e vivendo o sofrimento, a dor, a angústia, o medo, a frustração, a decepção.
E ele está falando aqui em Gálatas capítulo 1, que ele diz, olha, para a liberdade foi que Cristo veio, para te libertar. Então permaneça livre, permaneça liberto. Não volte para a escravidão nem para o jugo. Então não viva essa dor, não permita mais e não aceite mais cativeiros, optando, quando a gente opta pelos cativeiros, nós nos tornamos mortos-vivos, porque nós vivemos em função daquela prisão, do aprisionamento que o cativeiro nos traz. E para isso o Filho do Homem se libertou, para que eu e você fôssemos livres desse cativeiro. Entenda que quando nós falamos do sangue de Jesus, é Ele que tem todo o poder para nos libertar. O sangue de Jesus tem poder para isso, pois quem deve ser a nossa vida ela deve ser lavada pelo sangue de Jesus, para que nós sejamos livres e libertos de toda a condenação, de todo o jugo do diabo. Ou seja, Jesus, quando nós aceitamos Ele nos limpa e nos purifica de todo o nosso pecado, aquilo que nos aprisionava, aquilo que nos cegava, aquilo que nos matava espiritualmente e que nos mantia em cativeiros espirituais. Eu não sei se você que está me ouvindo, não importa o dia, a hora, o momento, eu sei que tem muitas pessoas que assistem depois, não importa o dia, a hora e o momento, mas se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não foi lavado pelo esse sangue do Cordeiro, não perca mais tempo. Jesus está voltando, a gente está vendo as reportagens, a gente está vendo os sinais acontecerem, nós estamos vendo e acompanhando os noticiários. Você sabe que a Terra parou, né? Você já está sabendo, você já viu essa reportagem aí que saiu? Pois é. Então nós estamos vivendo os últimos tempos. Então aproveita e te liberta, porque para isso veio o Filho do Homem, para derramar o seu sangue, para nos livrar de toda a condenação, de todo o jugo, para que nós possamos ser limpos, purificados, para que nós não venhamos ser mais oprimidos do diabo, nem cegos espiritualmente, nem tampouco mortos espiritualmente, que foi para isso que ele veio. E que nós devemos nos manter livres e firmes. E a gente não venha se submeter novamente à escravidão do diabo. Se Jesus já te libertou, se você já é lavado pelo sangue de Jesus, você não pode mais e nem aceite mais viver cativeiros espirituais, aprisionamentos sobre a tua vida e nem tão pouca na minha. Por isso que a palavra vem dizendo, vença o cativeiro do diabo. Quando nós lemos Gálatas capítulo 1, ele vem dizendo, pois foi para isso, né? Foi para isso que ele nos libertou. Cristo nos libertou. Então nós podemos declarar que somos livres, que não há mais jugo, condenação, que não há mais cadeia, que não há mais prisões, que não há mais elos, flagelos, correntes, que não há mais maldições, mas porque Ele nos libertou. Então o sangue de Jesus, ele tem esse poder para nos libertar de todo o cativeiro espiritual. E os cativeiros espirituais, nós tivemos uma introdução aqui. Eles vêm nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e o diabo ele bagunça os nossos pensamentos, a nossa mente. Por isso é muita gente deprimida, muita gente oprimida, muita gente com síndrome do pânico. E quando ele bagunça, nós precisamos reconhecer que temos um problema, identificar que temos um problema. Nós precisamos reconhecer que precisamos orar, que precisamos crer e ter fé, que nós precisamos reconhecer, confessar os nossos pecados, pedir perdão para Deus e ainda assim procurar ajuda terapêutica e psicólogo, como falamos. Mas o sangue de Jesus, esse aí, eu e você precisamos ter. Para que sejamos lavados de todo o jugo, toda a condenação, para que o diabo não te mantenha mais aprisionado, para que você permaneça e não se submeta mais ao jugo da escravidão. Essa foi a palavra. E quando eu entendo que Jesus já me libertou, eu não vou mais permitir que Satanás me aprisione e que eu venha estar sob o jugo dele novamente na escravidão. Então, se você passou por um momento, você passou, deixa para trás essa depressão, essa opressão, deixa para trás as opressões, toda a opressão, toda a condenação do diabo, toda a cegueira espiritual, toda a morte espiritual. O sangue de Jesus, ele vem para nos lavar, nos purificar, nos santificar, nos dar vida eterna e nos reconhecer como filho de Deus e quebrar toda a maldição. Por isso ele diz em Isaías 53 que ele já levou sobre si todas as nossas maldições, que ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades, ele se fez maldito no madeiro e ele já levou sobre si
Porque sobre a minha vida e sobre a tua vida o Senhor nos diz que não há mais condenação. Está aqui o versículo que lemos. Então entenda que o cativeiro do diabo, ele precisa ser rompido. Ele precisa ser quebrado. Eu não devo mais me submeter ao diabo. Aquilo que ele tinha poder, autoridade, aquilo que ele tinha legalidade sobre as nossas vidas, o sangue de Jesus nos libertou. Então eu tenho que crer no que está na palavra. É como ele fala lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, quando ele fala: aquele que pratica o pecado, ele procede do diabo. Porque o diabo, ele vive no pecado desde do princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, porque o diabo vive no pecado. Então, amados, o Filho de Deus, ele se manifestou, ele veio para nos libertar, para nos quebrar essas correntes, elos, flagelos, para quebrar toda a prisão, todo o jugo do diabo. Então, se você está em Cristo, você precisa dessa ajuda. Te liberta hoje, pede para que o sangue do Senhor venha te lavar, te purificar, te santificar e te deixar mais alvo do que a neve. E para desencargo de consciência, vá lá, procure aqui, como nós temos aqui uma grande psicóloga, uma mulher de Deus, a pastora Érica aqui. Nós temos a Marta também, que é terapeuta cristã, pessoas que vão nos auxiliar. Mas aí é um trabalho em conjunto. Primeiro o apoio da igreja, tá? A igreja, ela é fundamental, você ter um discipulador que vai lhe orientar a sua vida espiritual, e aí sim o tratamento vai ser completo. Você é lavado pelo sangue, você é restaurado e pessoas capacitadas vão lhe ajudar para que você volte a viver uma vida de plenitude em Deus. E não escuta mais a mentira do diabo, porque o diabo é mentiroso. Ele veio para isso, para mentir. Ele é o pai da mentira. E Jesus tem a cura de todo cativeiro, de toda prisão, de todo o mal que o diabo tem feito. Até porque Tiago, capítulo 4, 7, diz assim, ó: sujeitai-vos, né, portanto, a Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amado, quem tem que bater em retirada da tua vida é essa perturbação, é essa tribulação. Quem tem que sair de você é esse fardo pesado, porque você é lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro, e sobre a tua vida não há mais encantamento, não há mais julgamento, e você é livre para adorar o Senhor. Você é livre para estar na presença do Senhor. Portanto, a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 7, 17 vem dizendo: estes sinais há de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Expelirão demônios, falarão novas línguas, se comerem ou beberem mal mortífero, mal nenhum lhe acontecerá, e colocarão a mão nos enfermos e eles serão curados. Esse é um versículo, um capítulo que é muito falado aqui. Então, usa o poder da fé. Usa a autoridade que ele está nos dando, para que a gente venha desenvolver o fluir do Espírito no falar de línguas, para que a gente venha expelir demônios, mandar embora, expulsar na autoridade que ele nos entrega, e a proteção que ele nos dá, que nenhum mal vai nos acontecer, e os dons que ele nos entrega, para colocar a mão nos doentes e serem curados. Então o Senhor, ele nos dá essa autoridade, para que nós venhamos orar e toda cadeia, toda prisão, todo jugo do diabo não tenha mais poder sobre nós. E para isso nós precisamos vencer o cativeiro do pecado. Amados, eu falei aqui que um dos passos para a gente ser livre e quebrar o cativeiro é reconhecer que temos um problema e que precisamos da ajuda. O segundo é confessar os nossos pecados e se arrepender, para que sejamos totalmente lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, porque só o sangue de Jesus pode nos purificar e nos santificar de todo pecado. Hebreus capítulo 12, versículo 4 fala: ora, nossa luta não é contra a carne, não é contra o pecado. Nossa luta não é contra o pecado. Ainda não tendes resistir até o sangue. Ou seja, nós não lutamos contra a nossa carne, contra nós mesmos, mas nós lutamos contra o pecado. E para isso nós precisamos resistir o diabo. E como é que a gente resiste? Sendo lavado e redimido pelo sangue que tem poder para quebrar qualquer cativeiro. 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e não há nele trevas.
E a mentira, a impureza, a ganância, a fofoca, a soberba, a palavra de duplo sentido, a lascívia, a imoralidade, elas não fazem mais parte da vida daqueles que estão resistindo ao diabo. Porque isso são brechas, isso são legalidades que o diabo tem na nossa vida para que nos mantenha cativo. São os portais que nós temos que fechar. E quando eu falo de portais espirituais, por onde Satanás entra e quais são os portais, eu já falei aqui, para quem me acompanha, eu já ministrei sobre os portais, que é os nossos olhos, que é os órgãos do sentido, né? É os nossos olhos, a boca, o ouvido. Então que a gente possa nesta noite nos purificar. Deus, ele é luz. E não há quem esteja nele e possa permanecer nas trevas. Então não há cadeia, não há prisão, não há cativeiro que possa resistir o sangue de Jesus. E aí sim, nós temos que nos libertar da mentira, tá? E para Deus não existe mentirinha e mentirona, basta mentir. Quem é pai da mentira é o diabo. A impureza, né? A nossa ganância muitas vezes, fofoca, meu Deus do céu, fala Jeová, né? Faltou alguém dizer isso. A soberba, né? Quantas pessoas acham que tem um rei na barriga? Tem gente já se achando a quarta pessoa da Trindade. Meu Deus, que é isso? Quer ser o maior, seja o menor. Seja limpo de mão, humilde de coração. Porque isso são portais, são brechas, cativeiros que fazem as pessoas se tornarem soberbas, que fazem as pessoas se tornarem pessoas que causam, prejudicam, que vivem na imoralidade, na pornografia, na lascívia, que vive esses cativeiros. Porque cativeiro, amado, não é só quem fica demoninhado, não é só quem fica possesso, não. Mas Deus, ele fala pra gente que existem cativeiros que estão aí com a gente e a gente já está na igreja de velho e continua mentindo, continua sendo soberbo, orgulhoso, passivo, né, de sentar nas rodas dos escarnecedores, sabe? Eu tava imaginando esses dias o quanto que a gente deve ensinar, sabe, os filhos de Deus a se comportarem como filho de Deus. Muita gente diz nada a ver, nada a ver um copo de vinho, nada a ver uma festinha, isso nada a ver, vai levar muita gente para o inferno porque são cativeiros. Se você vai dar uma festa e você é filho de Deus, você não vai levar para aquela festa bebidas porque os teus convidados bebem. Você não vai botar músicas seculares porque os teus convidados não são cristãos. Vai quem tem a presença e quem é para estar. Então a gente tem que quebrar esses cativeiros da nossa vida que tem aprisionado. Quantas pessoas aí da igreja fazendo festinha do mundo, vivendo. E agora, né? A gente viu tanto filho de crente aí, tanto filho da aposta, porque o pecado agora não basta só pecar. Antes a gente pecava, se escondia, não queria que ninguém soubesse. Agora a gente peca e ainda coloca nas redes sociais, não é verdade? Quantos filhos de crente aí dançando nas festas juninas? É cultura. Ei, olha pra cá. A criança de hoje é o adulto da manhã. Se tu permite ela viver a cultura do mundo, lá na frente ela vai ter a liberdade de viver tudo aquilo que o mundo oferece. Então, amados, vamos ter cuidado. É tanta gente aí postando o seu pecado. Olha, agora é praia, é veraneio. Não seja uma ovelha sem lã. Você tem corpo, o teu corpo é templo do Espírito. Isso são cativeiros que precisam ser quebrados. Porque a gente diz estar em Cristo, mas o cativeiro ainda está em nós. Quando a gente quer ir para uma praia, quer exibir o nosso corpo é templo. Quando a gente chega a essas festas juninas, a gente quer botar nossos filhos para dançar e ainda compra roupa. Cativeiro. Cativeiro é tudo isso. Não é só quem fica demoninhado, não é só quem fica... Não, amados, são cativeiros que a gente precisa quebrar, que a gente precisa tirar da nossa vida. Cativeiros que tem feito ver festa aí de filho de pastor com dancinha lá, com musiquinha, roupinha do mundo da Anitta. O que é isso, gente? Cativeiro. A gente tem que ser que nem Daniel. Daniel estava no cativeiro da Babilônia, mas nem por isso o cativeiro da Babilônia estava nele.
Entenda que nós não somos desse mundo e que nós precisamos chegar onde nós precisamos estar, que é na presença de Deus, na Nova Jerusalém. E aí a gente não vai subir se esses cativeiros estiverem em nós. Nós precisamos quebrar esses cativeiros para que lá na frente nós não estejamos doentes emocionalmente, fisicamente e mentalmente. Porque a maioria dessas pessoas que têm doenças mentais foram cativeiros que não foram tratados, cativeiros que não foram quebrados e que precisam, Senhor. Ele está falando conosco, o Senhor fala conosco nessa noite que nós precisamos vencer todo o cativeiro, mas para isso a gente precisa resistir e só o sangue de Jesus, só o poder do sangue de Jesus faz a gente resistir os cativeiros da imoralidade, da pornografia, da prostituição e do vício, da mentira. Tanta coisa, tanta coisa. A gente acha que tá tudo bem, não, amado. Todos os dias a gente tem que matar um urso e um leão. Todos os dias a gente tem que se consagrar a Deus. Ou eu sou, ou eu não sou. Não existe meio termo. Eu não posso estar em cima do muro. Ou eu quebro toda a cadeia, ou eu quebro toda a prisão do Satanás, ou eu permaneço, como ele diz aqui, ó. Ele disse na palavra Gálatas, capítulo 5, versículo 1: não se submetai-vos novamente ao jugo da escravidão. Ei, Deus quer te levar para a terra prometida, tu quer voltar de volta para o Egito? Acorda, crente, Jesus está voltando. Tu quer dar volta no deserto e não quer te libertar do cativeiro para prosseguir? Nós precisamos estar totalmente livres, libertos de toda a cadeia, de toda a prisão, sabe por quê? Nós só vamos vencer o cativeiro da nossa alma, como disse o salmista no Salmo 142, versos 7, tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome e o justo para redenção, quando me fizeres esse bem. Ou seja, olha o salmista aqui pedindo para que a alma dele fosse tirada do cárcere, das cadeias, das prisões, das correntes. Ou você é, ou você não é. E aí? Ah, pastora, nada a ver, só é um vinhozinho, só é uma festinha, só é um copinho, só é um cigarrinho, nada a ver. Tudo isso é cativeiro do diabo. E como foi a palavra? Para libertar foi que Cristo, para sermos libertos foi que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça livre, pois permaneça firme e não vos submetais novamente o jugo da escravidão. E amados, tem tanta gente ainda vivendo nesse jugo, e às vezes ele quer nos dar um laço, né? Às vezes ele quer nos pegar de jeito. Às vezes eu me vejo aqui, eu digo, Deus me perdoa, eu errei, eu pequei, eu falhei, eu falei, eu pensei. E aí eu preciso ser livre desses cativeiros também. E qual é o cativeiro que tem te aprisionado? Aonde é que está a tua alma presa, que não te deixa viver a plenitude daquilo que Deus tem para a tua vida? Porque a palavra de Deus, Provérbios 4, 23, vem dizendo: sobre tudo o que devo guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Ou seja, vamos guardar o nosso coração para que os nossos sentimentos, a nossa saúde mental, espiritual, física, ela esteja bem, para que o diabo não venha abalar com medo, com a insegurança, com a ansiedade, com a indecisão, com a omissão, com a frustração, com a amargura, com o desprezo, né? Principalmente, o que nos leva a cativeiros muito fortes é a falta de perdão. Como é que tem feito? Esse cativeiro, ele é muito doloroso. Quando a gente não perdoa, quem adoece somos nós. Sabe, eu tive muita dificuldade um tempo aí de liberar esse perdão. E eu falava que eu tinha perdoado só da boca para fora, porque todas as vezes que eu via a pessoa, o sentimento era muito grande dentro de mim. É como se eu estivesse vivendo todos os dias aquilo que a pessoa fez. Mas eu aprendi com a palavra de Deus que eu precisava perdoar. E eu não perdoei porque eu sou boazinha, não. Tanto é que isso quase me leva a uma depressão. Olha aqui, ó, cativeiro da falta de perdão, mexeu com as minhas emoções, com minha saúde mental. E aí eu aprendi, né, que a palavra de Deus, se a gente não perdoar, ele também nos perdoa. Então eu aprendi que eu precisava. E eu não perdoei porque eu sou boazinha. Eu perdoei porque eu era inteligente.
porque eu sou inteligente. Então eu precisei perdoar para que essa cadeia, esse cativeiro não tivesse autoridade nem legalidade sobre a minha vida. E qual é o cativeiro que você precisa hoje virar na tua vida? Qual é o cativeiro? Porque você sabe. E você precisa falar com Deus na hora da oração. Até porque a palavra de Deus em Mateus 18, capítulo 18, 23, vem dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estáis cheio de rapina e intemperância, né? Às vezes a gente é sepulcro caiado, hipócrita, como diz as palavras. A gente está por fora, tudo bem, mas a gente sabe que a gente precisa quebrar cativeiros hoje aqui, ó. Como disse o salmista, quebra o cativeiro da minha alma, quebra. Quebra para que eu venha viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E para finalizar esse momento, vença os cativeiros. Vença todos os cativeiros das doenças, das enfermidades, porque muitos de nós estamos vivendo esse cativeiro. A palavra em Isaías 53:4 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós também já fomos sarados e curados. Então quebra também o cativeiro da doença, da enfermidade, que às vezes as nossas doenças elas podem serem psicossomáticas por falta da liberação de perdão e de pecado não confessado. E aí entra o cativeiro da loucura, né? Aí entra aquilo que eu falei, o cativeiro mental. Quantas pessoas estão na rua vivendo uma vida de gadareno porque a mente está totalmente afetada. Entenda que a palavra vem dizer para nós nessa noite, João 8:32. Conhecer a verdade vos libertará. Você é livre? Então pede para Ele te lavar com o sangue dele. Pede para que Ele venha nesta noite te lavar da planta dos pés ao alto da cabeça. Confessa teu pecado. Reconhece que você precisa de ajuda. Confessa o teu pecado. Pede perdão. E aí sim, procura ajuda de pessoas que vão poder te auxiliar. A ajuda de um discipulador, que é primordial. Um homem e uma mulher de Deus. Se for homem, homem. Se for mulher, mulher. Nada dessa história, pelo amor de Deus. Isso gera conflito, gera sentimento. Homem se discipula com homem, mulher se discipula com mulher. E aprendam isso. E aí, conhecer a verdade vos libertará. Porque a mentira, portanto, amado, nós devemos abandonar a mentira, a gente tem que falar a verdade. Deus abomina o mentiroso, o Senhor odeia os lábios mentirosos. Isso, se eu não me engano, está em Provérbios 12:22. Não se engane a você mesma. Todos nós, eu, você, todos nós, temos prisões, elos e aflições que precisamos quebrar e virar o cativeiro, para que o Senhor venha nessa noite nos libertar verdadeiramente. 1 Tessalonicenses 4, versículo 7, ele vem falando dessa impureza que muitos de nós levamos dentro de nós e estamos vivendo uma vida como se tivesse tudo bem. Deus não nos chamou para nós sermos impuros, mas Ele nos chamou para que sejamos santos e santificados, e que sobre a nossa vida não haja condenação, não haja julgo, cativeiro, nada do diabo. Que você possa ter aprendido nessa noite um pouquinho mais do que são cativeiros e o passo a passo que nós devemos tomar para que sejamos totalmente livres e libertos e todo cativeiro seja quebrado. A palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 42, vem falando: e Deus quebrou o cativeiro de Jó. Cativeiro da enfermidade, da miséria que ele estava se encontrando, da vida que Satanás queria dar para ele. E Deus, nesta noite, Ele também quer quebrar o teu cativeiro. Então vamos orar para que Deus venha operar e quebrar todo o cativeiro, todo o jugo do diabo sobre nós. Amém? Hoje nós vamos, consagrar o óleo para você ungir a tua casa, você ungir os umbrais, as portas, as camas, guarda-roupa, a tua família. Meio litro de óleo, para que a gente venha sortear sexta-feira, para quem está compartilhando nos grupos do Facebook, para quem está mandando aviãozinho, para quem está convidando outras pessoas
para estarem aqui. Amanhã nós vamos estar aqui também falando de maldições, tá? Me pediram para falar sobre maldições e amanhã nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais. Essa semana veio para libertar, né? Para quebrar o cativeiro e o jugo do diabo na nossa vida, amém? Mas vamos aprender, amado. Nós precisamos saber lidar com as armas certas para que sejamos livres e libertos e que cativeiros sejam quebrados, amém? Pega o teu óleo para a gente ungir. Mas vamos orar, que a gente já está passando o nosso horário aqui, amém? Glória a Deus. Fecha teus olhos. Tem pessoas que vão manifestar, viu? Tem pessoas, fiquem atentos. Tem pessoas que Satanás vai querer se manifestar. Tem pessoas que vão vomitar nessa noite, preste atenção. Tem pessoas que as mãos vão tremer muito, porque são cadeias que prendem a tua vida financeira. Pessoas que os olhos vão tremer muito, que são palavras de maldições que foram lançadas sobre você. E quando os olhos tremem muito, é que essas palavras estão sendo quebradas, tá? Então fique atento e se isso acontecer com você, você vai tomar passos nessa noite. Se a tua mão na hora da oração começar a mexer, ter movimento involuntário, peça para Deus quebrar toda a algema. Se a tua mão mexer, Senhor, quebra toda a algema, toda a prisão, toda a corrente que está nos meus braços. Se os teus olhos tremerem, você vai dizer, Senhor, eu repreendo toda palavra maldita, toda praga, toda obra falada, dita contra a minha vida, tá? Se você sentir vontade de vomitar, você vai dizer, Senhor, põe para fora toda obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra. E a pessoa que, quando ela tá macumbada, que ela vomita, ela coloca uma baba, ou com sangue, ou com... Ai, não, eu já tô sentindo... Eu tô sentindo, tem gente aí com macumba. Eu já tô sentindo o gosto na minha boca do vômito. Já tô me dando náuseas. Vontade de vomitar por alguém aqui. Então vomite, ponha pra fora essa baba, tá bom? Vamos orar? Nós oramos porque cremos, Senhor. Nós oramos porque acreditamos na resposta no milagre. Deus Todo-Poderoso. Nessa noite nós te pedimos, Senhor amado e santo querido, quebra todo cativeiro do engano, da mentira, da amargura, da lascívia, da falta de perdão, Senhor. Vai quebrando nessa noite toda a obra das trevas, tudo aquilo que o inimigo tem aprisionado, acorrentado e nos mantido sob o jugo do cativo, cativos de escravos dele. Nessa noite, Senhor, vai nos libertando, porque a tua palavra veio dizendo que para isso Cristo se manifestou e nos libertou, para que sejamos livres de toda a condenação e de todo o jugo do diabo. Sobre a nossa vida não haja encantamento, não haja obra de bruxaria, feitiçaria, umbanda, quibanda, magia negra, mas que o Senhor nesta noite venha quebrar todo o cativeiro, toda a prisão, todo elo, toda a corrente, todo o jugo de Satanás na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, porque sobre a nossa vida não haverá encantamento, sobre a nossa vida, Senhor, não haverá maldição, nem bruxaria e feitiçaria, porque o Senhor se manifestou para nos deixar livre de tudo isso. O Senhor já levou sobre si todas essas nossas maldições. Mas que nesta noite o Senhor venha quebrar cativeiro, que o Senhor venha virar cativeiro, que o Senhor venha fazer que nem o Senhor fez com Jó, que o Senhor virou, quebrou o cativeiro de Jó. Então nesta noite, Pai, eu começo a te pedir, aonde tem prisões agora, aonde tem algemas, meu Pai, principalmente na vida financeira, começa agora, meu Pai. Começa a fechar teus olhos, deixa o Espírito tocar. Tem pessoas que vão mexer as mãos involuntariamente agora. Pai, vai repreendendo todo o espírito de escassez, todo o espírito da miséria, todo o espírito da pobreza, todo o cativeiro da miséria, da pobreza, meu Pai, das finanças. Vai quebrando a algema nesta noite. Aonde tiver uma pessoa algemada por um demônio chamado tranca-rua, que tranca as finanças, Senhor, quebra as algemas nessa noite. Eu oro agora, Senhor, para aqueles que estão enfeitiçados e macumbados, aqueles que comeram ou beberam alguma coisa envenenada por macumba, feitiçaria, umbanda. Começa a botar pra fora agora toda a porcaria do diabo, todo o ponto firmado, todo o trabalho pago, a guia, orixás, candomblés, matas virgem, encruzilhada. Vai desfazendo agora em cemitério, vai botando pra fora, vai botando pra fora. Eu sinto gosto de vômito na minha boca. Ai, vai botando pra fora todo esse vômito, toda essa podridão, todo esse trabalho pago
diabo, Satanás, pega a tua imundícia e vai de volta para onde tu nunca devia ser saído. Pai, ora agora por aqueles que receberam palavras de maldição. Pai, vai nos olhos, na mente, no pensamento, começa a quebrar toda palavra inveja, olho gordo, toda palavra maldita, toda palavra lançada, meu Pai, vai repreendendo agora. Pai, entra com cura onde tem um enfermo, vai repreendendo todo o espírito da enfermidade, da opressão, depressão, tristeza, angústia, síndrome do pânico, Pai, doenças, Senhor, psicossomáticas, doenças, Senhor, físicas, mentais, doenças, Senhor, espirituais, doenças, Senhor, e enfermidade, cura nesta noite, mas repreenda todo espírito de doença de dentro desta casa, desse lar. Pai, eu também te peço que tu venha com as bênçãos financeiras dos céus e da terra. Abençoa a vida do teu filho, prospera a vida do teu filho e que todo mal caia e bata em retirada. Pai, abençoa o lar, a casa, a família, guarda, protege, cura, cerca com muralha de fogo, cobre com teu manto e coloca teus anjos, Senhor, dentro de cada casa, guardando, protegendo e livrando de todo mal. E que todo cativeiro do diabo na nossa casa, na nossa família, seja quebrado, anulado, repreendido no poder do nome de Jesus. Tu crê? Assim seja, toma posse para a glória de Deus, Senhor é contigo. Tenha uma noite abençoada, o sono reparador, o sono do justo, o amanhecer do novo dia com novidade de vida. Que o Senhor venha te abençoar, te guardar, você, a sua casa, a sua família, e que praga nenhuma, mal nenhum, dano nenhum, venha atingir a tua casa, a tua família, porque o Senhor é que tem nos guardado, é o Senhor que nos protege e é o Senhor que nos abençoa. Que a paz de Cristo reine no nosso coração. Tenha uma boa noite, um amanhecer do novo dia, com novidade de vida, e que o Senhor abençoe grandemente, que traga resposta e o teu propósito você venha viver para a glória de Deus, amém? Se você crê, diga amém, diga e declara, deixa isso registrado. Todo o cativeiro do diabo foi quebrado. O Senhor virou esse cativeiro, tu crê? Ele muda esse cenário, muda essa história e toma posse em nome de Jesus, amém? Aperta esse coraçãozinho aí. Deus te abençoe e tenha uma noite em paz. A Sandra Alencar, a Gisele, a Glauciane, a Ellen, a Francimar, a Nara, minha irmã, a Eliene, a Lu, Dona Maria, a Érica, a Maura, Salomão, deixa eu ver quem mais está por aqui conosco. Que Deus abençoe. Se eu não falei o seu nome, mas eu vou ver que você está, vou anotar. Vamos agora orar, né? Pela caixinha de oração, teu nome e teu pedido está aqui, amém? Senhor nosso Deus, meu Pai, eu também abençoo esse pedido de orações, cada nome, cada pessoa que está crendo, acreditando e colocou nessa caixinha de oração, Pai, em nome de Jesus, abençoa todos eles, pois assim nós te apresentamos e oramos porque cremos que o Senhor vai dar a resposta em nome de Jesus, amém. Deixa o teu nome, deixa o teu pedido de oração, compartilha, participe amanhã do terceiro elo e, aperta o coraçãozinho, que Deus te abençoe até amanhã, se Deus assim nos permitir. E para quem está no Facebook e ainda não está no Instagram, aperta lá também no Instagram, porque eu tenho colocado todos os dias mensagens diárias no Instagram também, tá bom? Fique na paz e YouTube também.